utilizado, né? Não é de hoje que é utilizado isso, né? Já nos na Grécia antiga já tinha pessoas que utilizavam disso, da retórica, né? Eram chamados sofistas. Inclusive Platão escreve um livro chamado Sofistas algumas outras obras, em que ele critica veementemente é, o sofismo, né? Porque ele dizia que eles utilizavam-se desses argumentos que pareciam lógicos, mas e que pareciam filosóficos e que as pessoas inclusive confundiam os filósofos com os sofistas, mas na verdade eram coisas distintas, segundo Aristóteles, né? Porque o objetivo dos filósofos era chegar a uma verdade. Já o objetivo dos sofistas era criar estratégias de convencimento, de convencer aquele que ele tá, a quem ele tá, aquele público dele, por exemplo, pode ser um político, convencer as pessoas a votarem nele, pode ser um advogado para convencer o juiz e as pessoas do júri a não condenarem ou a condenarem alguém. E para isso eles usavam apelos emocionais e algumas estratégias retóricas que acabavam muitas vezes convencendo as pessoas a fazerem isso. Foi daí que surgiu a retórica. Aristóteles ele escreve um livro também sobre a retórica, em que ele fala, faz um estudo mais aprofundado sobre a retórica, sobre como é que é utilizado. Não vou falar disso agora, porque esse vídeo é mais explanativo, mais geral, mas em outros vídeos eu vou explicar melhor esses conceitos, né, sobre retórica, sobre Aristóteles, sobre Platão, sobre Sócrates, né, e sobre os sofistas também. Mas o que eu quero dizer é que isso não é algo novo. E nem é algo exclusivo de um país, de um governo. É algo muito geral, né? Acho que até nas próprias relações humanas entre pessoas, algumas pessoas utilizam disso, né? Na televisão a gente vê muito a questão do apelo emocional, que é um tipo de retórica e é um tipo de manipulação, né? Porque ao invés deles explicarem racionalmente, argumentarem racionalmente uma ideia, eles apelam muitas vezes, na maioria das vezes inclusive, pro lado emocional, entendeu? Eles querem tocar no emocional das pessoas para que elas aceitem determinadas ideias, para elas aderirem a determinada causa, entendeu? Isso não é exclusivo de um grupo ou de outro, mas é uma estratégia que é utilizada de modo geral, porque justamente porque o ser humano ele age muitas vezes pela emoção, pelo inconsciente, pelo irracional, contrariando aquela ideia de que o ser humano sempre age racionalmente, ou seja, ele sempre tem consciência daquilo que faz. Quando na verdade os estudos da neurociência mostram que 90%, digamos assim, talvez seja um exagero, mas a maioria das decisões que tomamos, resumidamente, são decisões de inconsciente, por impulso, ou por esses estímulos, né? Como a propaganda tem estimulado e tudo hoje em dia praticamente é racionalizado também. No supermercado, por exemplo, as coisas são todas ali colocadas nas prateleiras, de modo que tipo cada local ali tem tem uma tem uma visualização diferente, entendeu? Por exemplo, quando você passa, você olha para tal lado determinado, eles fazem todo o estudo para determinar isso, onde é que fica cada local. Isso determina se você vai comprar ou não, o som ambiente e tudo mais. Isso é apenas um exemplo, né? Mas enfim, toda a indústria, todo assim, o comércio, né? E a imprensa, eles trabalham com métodos que utilizam-se dessas ideias.
Assim como também acontece na política, né? Na política, às vezes as pessoas votam em determinado candidato pelo modo como ele fala, ou pelo modo como ele gesticula, entendeu? Algumas dessas coisas você nem sequer tem consciência, como eu estou explicando. Entra no seu subconsciente e você toma aquela decisão. Não é aquela coisa, eu analisei as propostas dele e tudo mais, e a partir daí eu. Muitas pessoas, é claro, fazem isso, né? Sem falar no que a gente está desconsiderando a questão das mentiras que falam muitas vezes, né? Um candidato ele pode simplesmente falar ali o que ele vai fazer e depois não fazer, ou fazer algumas coisas e outras não. Então essas questões da manipulação, essas questões do subconsciente, são questões que vão desde questões triviais da nossa vida comum, do nosso dia a dia, até grandes decisões como se eu vou comprar um carro, não, se eu vou me casar ou não, né? Se qual candidato que eu vou votar, entendeu? Com quem eu vou namorar. Muitas dessas, todas essas decisões podem passar por esses experimentos de inconsciente, de retórica, de manipulação de massa, que no fim estão todas de algum modo interligadas. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Esse é meu primeiro vídeo aqui no canal, então espero que vocês gostem, e se gostarem, vocês cliquem em gostei e se inscrevam no canal, entendeu? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum questionamento, se vocês tiverem alguma proposta de tema para ser tratada aqui, vocês também podem colocar nos comentários, ou mesmo uma crítica. Eu espero que uma crítica construtiva, que será um dos temas aqui também, críticas construtivas. Então, agradeço a todos e tchau.